Bíblia Sagrada, Filipenses. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipe, com os bispos e diáconos. Graça e paz a vocês da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou-vos graças, ao meu Deus, todas as vezes que me lembro de vocês, sempre orando por vocês com alegria em todas as minhas orações, por causa da comunhão que vocês têm no Evangelho desde o primeiro dia até agora, estando convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês a completará até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu pense assim de todos vocês, porque os tenho no coração, pois todos vocês participam da graça que me foi dada, tanto na minha prisão, como na defesa e confirmação do Evangelho. Pois Deus é minha testemunha de como anseio por todos vocês no amor de Cristo Jesus. E esta é a minha oração, que o vosso amor cresça cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção, para que sempre proveis o que é melhor e sejais irrepreensível e inculpável até o dia de Cristo, cheio dos frutos da justiça que vem por meio de Cristo, para a glória e o louvor de Deus. Quero que saibam, irmãos, que as coisas que me aconteceram resultaram, na verdade, no Evangelho, de modo que se tornou conhecido em todo o pretório e em todos os demais que estou preso por causa de Cristo. Assim, a maioria dos irmãos, encorajados no Senhor pelas minhas correntes, têm se mostrado ousados o suficiente para anunciar a palavra de Deus com mais zelo e sem temor. Alguns, porém, pregam a Cristo por inveja e interesse próprio, outros, porém, por boa vontade. Os primeiros pregam a Cristo por amor, sabendo que fui designado para a defesa do Evangelho. Nos últimos pregam a Cristo por interesse próprio, não por motivos puros, pensando em aumentar a minha tristeza nas correntes. Mas que importa isso? Se Cristo pregado de alguma forma, seja em hipocrisia ou em verdade, eu me alegro e continuarei a me alegrar, pois sei que tudo isso resultará na minha salvação por meio das vossas orações e do auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes tenho pela confiança, como sempre, que
agora Cristo será glorificado no corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. Mas se o viver no corpo significa trabalho frutífero, não sei o que escolher. Por quê? Estou impressionado pelos dois. Desejo partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Porém, por amor de vós, é-me necessário permanecer na carne, porque estou confiante de que permanecerei e continuarei a ajudar todos vós no vosso progresso e alegria na fé, para que a vossa glória em mim transborde em Cristo, pela minha vontade para vós. Comportem-se apenas como cidadãos dignos do Evangelho, para que, se eu for vê-los, ou se ele ouvir falar de vocês de longe, saberá que vocês permanecem firmes em um só espírito, lutando junto pela fé do Evangelho, e não se deixam intimidar de forma alguma pelos seus adversários. Isto é sinal de destruição para eles, mas para você de salvação, e isso vem de Deus. Pois a vocês foi dado não apenas crer em Cristo, mas também sofrer por Ele, na mesma luta que vocês viram em mim e agora ouvem que estou lutando. Se, portanto, se há alguma consolação em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguma afeição e compaixão. Portanto, conforme deriva a caridade, comunidade de Espírito, se no sentimento de amor e de compaixão. Rendete piena la mi. Completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o amor e o mesmo modo de pensar. Rendere pena la mia jota com iluminação de vosso espírito, com la extensa caridade e com esse sentimento. Nada façam por âmbito egoísta ou por vaidade, mas com humildade considerem os outros superiores a si mesmos. No fate nulla per spirito de rivalità e per vangloria, ma ciascuno di voi con tutta umiltà considerar gli altri superior a esse stesso. Não olhando somente para os próprios interesses, mas também para os interesses dos outros, sem cercar-lhe em próprio interesse, mas ante quello degli altri. Também tenham entre vós
Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Abbiate in voi gli stessi sentimento de furon in Cristo Jesus. Ele, embora sendo Deus em sua essência, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devesse apegar. E quale por sedento divina no considerou um tesouro geloso em la uglia con Deus, mas luego se esteso asumiendo la condición de servo y divinendo smiliagli uomini apparso in forma humana. Pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Humilhou-se esteso, fazendo-se obediente fino alla morte e alla morte de croce. Perché sto Dios gli ha dato il nome che e alzi di sopra de ogni outro nome. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus dobre todo o joelho no céu, na terra e embaixo da terra. Perché nel nome de Jesus ginocchio si pieghe nei cieli, su terra e sottoterra. E toda língua proclame que Jesus é o Senhor da glória de Deus Pai. E todo o complemento daqui. Portanto, meus amados, assim como vocês sempre me obedeceram, não apenas quando estou presente, mas agora, muito mais na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, pois é Deus quem opera em vocês, tanto o querer quanto o realizar, segundo a sua boa vontade. Façam tudo em queixas nem discussões, sem queixas nem discussões, para que vocês venham a ser irrepreensíveis e puros filhos de Deus inculpável no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como astros no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Então, no dia de Cristo,
eu me gloriarei de que não corri nem trabalhei em vão. E ainda que seja necessário derramar o meu sangue como libertação sobre o crucifixo e oferta da fé que vocês têm, eu me alegro e me regozijo com todos vocês. Da mesma forma, alegrem-se e se regozijem-se comigo. Tenho esperança no Senhor Jesus de enviar Timóteo a vocês em breve, para que eu também seja consolado e ao receber notícias de vocês, pois não tenho ninguém. 20. Infante no necessidade uguale suge sapia ocupar-se su coração de coisas vossas. Na verdade, não conheço ninguém com uma alma como a dele que saiba cuidar com tanto carinho dos seus assuntos. Pois cada um busca os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Mas vocês conhecem a prova deste homem, pois ele serviu comigo no Evangelho como um filho serve ao Pai. Espero, portanto, enviá-lo a vocês em breve, assim que eu tiver avaliado claramente minha situação. Confio no Senhor que eu mesmo também irei em breve. Por ora, achei necessário enviar-lhe Epafrodito, nosso irmão, cooperador e companheiro de lutas, como enviado para me servir. Estou enviando-o porque ele estava com saudade de todos vocês e ficou angustiado porque vocês souberam da sua doença. Estava doente e à beira da morte. Mas Deus teve misericórdia dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso enviei-o com ainda mais entusiasmo, para que vocês se alegrem ao vê-lo novamente, e para que eu fique menos ansioso. Recebam-no, portanto, no Senhor, com toda a alegria, e honrem-no por homens como ele, pois ele esteve perto da morte por causa de vocês. Por causa de Cristo, arriscando suas vidas para me substituir no serviço. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Não me é pesado, mas é proveitoso
para vocês, que eu lhe escreva as mesmas coisas. Cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com os circuncidados, pois nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nós glorificamos em Cristo Jesus, não confiando na carne, embora eu também tenha motivos para me gloriar na carne. Se também pensa que tem motivos para confiar na carne, eu ainda tenho mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quando a lei, fariseus, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que vem da lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerá-lo perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, comparando com a suprema clareza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como nada. Lixo, para que eu possa ganhar a Cristo, a ser encontrado nele. Não tenho a minha própria justiça que vem da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que vem de Deus e se baseia na fé, para que eu possa conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me à sua morte, para, se de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha alcançado, ou que já seja perfeito, mas prossigo para conquistá-la, pois Cristo Jesus me conquistou. Irmãos e irmãs, não considero que eu mesmo haja alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Portanto, todos nós que somos perfeitos devemos ter esses sentimentos. E se em algum assunto você pensa diferente, Deus também o iluminará sobre isso. Enquanto isso, a partir do ponto em que chegamos, continuemos avançando na mesma direção. Sejam meus imitadores, irmãos, e observem aqueles que vivem de acordo com o exemplo que vocês têm em nós. Pois, muito como já lhe disse várias vezes e agora lhe digo novamente, mesmo com lágrimas, vivem
como inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a destruição, pois se gloriam na sua vergonha. Tem o Deus do ventre como Deus e só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos ansiosamente um Salvador, Senhor Jesus Cristo. Ele transformará o nosso corpo humilde, tornando-o semelhante ao seu corpo glorioso, segundo o poder que o capacita a sujeitar as coisas a si mesmo. Portanto, meus irmãos amados e desejados, na minha alegria e minha coroa, permanecem firmes no Senhor, como vocês foram ensinados, amados irmãos. Ele contou o ocorrido aos 2 irmãos que estavam no lado de fora. Escravos serão para seus irmãos, vosso porque sois irmãos, diante de todos os seus irmãos. Não, meus irmãos, não façam mal. O caminho da casa dos irmãos do meu Senhor, diante de todos os seus irmãos. Amadas, a voi insieme a notre carissime alegria, também nos vossos dias de alegria, nas vossas solenidades, servistes ao Senhor vosso Deus com alegria e contentamento de coração no meio. Vistes ao encontro com gritos de alegria o Espírito do Senhor. Na alegria do seu coração disseram, enquanto eles se alegravam, eis que os homens da cidade. Ele bebeu e derramou o seu coração de alegria, depois adormeceu ao lado de Jesus. Minha alegria, minha coroa. Da minha cabeça de 1000 a coroa que pesava 1 talento além de ele fez a rainha vestir com a coroa real para mostrá-la ao povo. Ele pôs a coroa como em sua cabeça e a fez rainha. Que uma coroa real seja colocada em sua cabeça. Linho branco com uma grande coroa de ouro e a túnica de linho fino. Também enviou a púrpura e a coroa de ouro para que vocês possam favorecer. Permanecem firmes na terra e muito boa, e vocês ficam ansiosos, não demorem. Dos oficiais dos caldeus permanecem na terra e sirvam o rei. Firmes. A tua casa e o teu reino serão estabelecidos para sempre diante de mim. Senhor teu Deus, e serás forte, crês nos teus profetas, de seu pai foram fortes, expulsaram a si mesmos, suas coxas estão bem entrelaçadas, nos teus caminhos seguras os teus passos e os meus pés, permaneces firmes e seguro, tu estás nos montes da tua força, firmes no Senhor. Quando o Senhor Deus fez a terra e o céu, tinham brotado porque o Senhor Deus não tinha feito chover, então o Senhor Deus formou o homem do pó. Então o Senhor Deus plantou um jardim. O Senhor Deus fez brotar. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou. O Senhor Deus deu esta ordem. O Senhor Deus disse, não é bom que o Senhor... Então o Senhor Deus formou da terra
O Senhor passará a ferir o Egito, mas batendo das portas, então o Senhor passará por cima da porta. O Senhor disse a Moisés para subir, a sua glória do Senhor veio habitar no monte. Como vocês foram ensinados, não aprendi sabedoria e sou ignorante pois eles também aprenderam com seus pais. Seus filhos, vocês não aprenderam a lição. Todos aqueles que ouviu o Pai e aprendeu com ele vêm assim. Algo que ele ainda não aprendeu como deveria saber. Eu não recebi de homem algum, nem me foi ensinado, mas por revelação. Mas vocês não aprenderam sobre Cristo dessa maneira. Senhor, assim como aprendestes amando. O que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram. Amados. Êxodo. No entanto, eu vos exorto e dou a não desanimar. Por isso eu vos exorto a comer, é necessário. Exorto-vos, pois, irmãos. Rogo-vos, pois, irmãos. Rogo-vos, pois, irmãos. Eu vos exorto, pois, a que imiteis. Eu vos exorto, pois, a que façais prevalecer isso. Ora, eu mesmo, Paulo, vos exorto com mansidão e humildade. Eu, pois, o prisioneiro, vos exorto. Exorto óvulos e exorto Sitiquem. Exorto Sitiquem a irem. E exorto-vos ainda mais para que haja. E exorto também a Siquém a serem 7 dias. Então ele soltou a pomba, ela não voltou. Oi, caldeus, para irem à terra de Caná chegarem. E disse a ele, deixe-me ir ao Senhor, deixe-me ir ao meu Senhor. Bem, e nós te deixamos ir em paz, você já é um homem. Disse o Labão, deixe-me ir e voltar para o meu lugar. Ele disse, deixe-me ir, pois já amanheceu. De Caná, agora deixe-me ir enterrar meu pai. A Deus, quem sou eu para ir ao faraó e nos libertar? Vamos para o deserto por 3 dias, depois dos quais ele os deixará ir. Mão forte ele os deixará ir. Serem o mesmo Espírito do Senhor, para guerrar como um acordo com Josué e Israel. Por vocês todos conspirarem contra mim, ninguém. Símbolos, elevem a ele a correr o salmo de louvor. Ele e os que acordam com ele, o que farão de comum acordo e os que terão acrescentado, enviando para propor um acordo sobre tudo o que era justo. Concordo, nós também concordamos. Condições, ele reestabeleceu o acordo e ofereceu um sacrifício honrado dos inimigos. Então eles realizaram a reunião em bom acordo, no Espírito do Senhor. Quando o Senhor Deus fez a terra e o céu, tinha brotado porque o Senhor Deus tinha feito chover. E peço a vocês também, meu fiel colaborador, que os ajude, visto que eles têm contendimento comigo, com Clemente e com os demais cooperadores no Evangelho, cujos nomes estão no livro da vida. Na terra onde está o fôlego da vida, de todas as ervas para alimento. Em suas narinas, o fôlego da vida, o homem se tornou um ser vivente, entre os quais a árvore da vida no meio do jardim. Todos os dias da sua vida, também da árvore da vida, para que dela coma e viva para sempre. O caminho da árvore da vida. Os dias de Adão foram 930. Os dias de Jessé foram 912.
Os dias de Enos foram 905, os dias de Quenã foram 910, os dias de Maalaf foram 895 anos. Os dias de Jared foram 972 anos. Os anos da nossa vida são 70, 80 anos. Eles se lançam sobre a vida do justo e condenam. Aquele que guarda a vida dos seus fiéis o salvará. Ele livrará a tua vida da sepultura. Ele te coroará de graça, e cantarei ao Senhor enquanto eu estiver, cantarei ao meu Deus enquanto eu viver. Sedentos sua vida se esvaziou. Ele profere palavras maldosas contra a minha vida. Livra a sua vida dos juízes. Não morrerei, viverei e cantarei as obras do Senhor. Ainda que vivam por muito tempo, não serão considerados como nada. E a velhice e uma vida irrepreensível condena os ímpios enquanto ainda estão vivos. Um jovem que veio ao ridículo, consideramos sua vida uma loucura e sua morte. Entra-se na vida e sai-se dela na mesma. Nobreza em comunhão de vida com Deus, porque o Senhor é um bem desejável na vida. Que riquezas são mais úteis aos homens na vida? Tomo-a como a minha companheira na vida, sabendo que ela será minha conselheira, serva, um homem fraco e de vida curta, incapaz de compreender. Tu, ó Senhor, amantes da vida, uma ferramenta para o uso da vida. Pela sua vida, ele ora a um morto, por um trouxe a corrupção e a vida. Eles não guardam mais a pureza da vida, nem o matrimônio. Eu mata ou morrendo, nem tendo a vida curta, mas compete com. Alegrem-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se. Seja a bondade de vocês por todos, conhecidas por todos. Bondade. La solta afabilidade, la vossa afabilidade se nota tu teu humildade. E vocês sejam conhecidos por todos, o Senhor está perto. Não se preocupem com nada, em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo que precisam, agradecendo-lhe por tudo o que ele fez. E a paz de Deus que faz. Quanto a vocês, irão a paz para junto de seus pais. Vocês serão, nós os deixaremos ir em paz. Você agora é um homem abençoado. Ele os deixou ir e eles se afastaram dele em paz. Ele disse: a paz esteja convosco, não tenhais medo, o vosso Deus. Quanto a vocês, voltem em paz para o seu pai. Ele disse a Moisés: vá em paz, este povo chegará ao seu destino em paz. Estabelecerei a paz na terra, ninguém se assustará. O seu rosto e vos darei paz. Estabelecerei com ele uma aliança de paz. De Hesbom, com a palavra de paz, eu lhe disse: se atacardes primeiro, oferecerei a paz. Se ele aceitar a paz e abrir as portas para vocês, mas se ele não quiser fazer paz convosco, mas ficar guerra, não procure a paz deles, nem a sua prosperidade. Josué fez paz com eles e estabeleceu uma aliança. Os prisioneiros estão em paz juntos. Ele não ouviu mais. Os animais selvagens viverão em paz contigo. Nos ouvidos e em plena paz ele se vê-lá atacado por ladrões. Ele, quem mantém a paz nas alturas, em paz que deito e logo adormeço. Ele
praticam o mal. Eles falam de paz ao seu próximo, mas eles abençoarão o seu povo com paz. E façam o bem, busquem a paz e sigam-na, pois eles não falam de paz contra os humildes dos. O Senhor que deseja a paz do seu servo, e eles desfrutarão de grande paz. O homem reto, o homem de paz, terá descendência. Ele me salva, ele me dá a paz daqueles que lutam contra mim. Que os montes tragam paz ao povo e as colinas, justiça. E haverá paz em abundância, até que o fogo se extingua, Senhor. Ele proclama a paz para o seu povo, pois eles encontrarão a justiça e abraçarão a paz. Que vocês tenham paz, que fazer, que vocês tenham o que fazer, e o Deus da paz estará com vocês. Graças à paz e à parte daquele que recebeu, pode para tirar a paz da terra e para matar uns aos outros. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, e tudo o que for nobre, tudo o que for justo, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensa nessas coisas. O que vocês aprenderam e receberam? Alegre-me muito no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o amor que tinha por mim, o qual na verdade já possuíam antes, mas não tinham oportunidade de demonstrar. Não digo que vocês receberam. O que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim? Isso devem praticar. E o Deus da paz estará com vocês. Alegrei-me muito no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o amor que tinham por mim, o qual, na verdade, já possuíam antes, mas não tinham oportunidade de demonstrar. Não digo isso por necessidade, pois aprendi a contentar-me comigo mesmo em tudo. Aprendi a ser pobre e aprendi a ser rico. Ser. Comprometer os israelitas por ocasião das ofertas sagradas que eles faziam, que uma praga os atingiria quando forem contestados. A prata recolhida durante o recenseamento da comunidade resgata um levita por ocasião do jubileu. O comprador receberá naquele tempo. Orei também por Araão naquele tempo. Josué construiu um altar do Jordão. Naquele tempo, 42.000 pessoas morreram impostas por esta ocasião. O Senhor faria Davi. Hoje você tem uma segunda chance de se tornar meu genro. Naquele tempo, Salomão celebrou a festa. Esta é a ocasião do trabalho forçado que ele recrutou. Edom aproveitou essa oportunidade para reconquistar Eleta e Babilônia para Jerusalém. Por ocasião do retorno dos exilados, naquela ocasião também, eu disse aos povos, todos eles tinham visto e procurava uma oportunidade para seduzi-la.
para os seus descendentes por ocasião do seu jejum e lealdade conforme a ocasião lhe sugerir. Assumiu o comando naquela ocasião e tomou o lugar de Judas, pensando que havia encontrado uma boa oportunidade, roubou a alguns, mas ele aproveitou a oportunidade favorável à sua tolice e à vontade do rei. Ele procurou uma oportunidade para realizar a coisa com não dê a ninguém motivos para te amaldiçoar, olhos, mas ele encontraram a oportunidade, não ficará satisfeito com o seu. Ele desconfiará de vocês e quando a ocasião surgir, ele odiará você, impedindo de pecar. Quanto a oportunidade surgir, ele fará mal. O Senhor falou a Jeremias sobre a seca, suas vinhas e os campos naquele tempo. Mantenha ele os olhos fixos na ocasião da sua iniquidade, assim que ele contemplará a ocasião da sua iniquidade. E ele contemplará a ocasião da sua iniquidade, e foram ocasiões de pecado para a casa de Israel. Portanto, eu tenho, enquanto esperavam por uma oportunidade favorável, Susa entrou. Então tornou-se para a ocasião de pecado. O teu olho direito é uma pedra de tropeço, arranca-o e joga-o fora. A tua mão direita é uma pedra de tropeço, corta e lança fora. Se a tua mão ou o teu pé te fizerem pecar, corta-os. E se os teus olhos te fazerem pecar, arranca-os e lança fora. Desde então ele procurava uma oportunidade para o trair. Dinheiro, e ele procurou uma oportunidade para traí-lo, e isso dará uma oportunidade de testemunhar. Concordou, aí procurou uma oportunidade para entregá-lo, ocasião da qual me contaram. Portanto, aproveitando-se deste mandamento, pois pequei aproveitando-me do mandamento. Não deixem que a liberdade de vocês se torne uma pedra de tropeço para os fracos, quando ele tiver a oportunidade. Vocês mais apenas lhes deram oportunidade de se gloriarem a nosso respeito. Portanto, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem aos outros, e se deem oportunidade ao diabo, e não deem oportunidade ao diabo, mas vocês não tiveram oportunidade. Ser suficiente para mim, mesmo em todas as coisas. Fora aproveite todas as oportunidades, palavras, seja persistente em tempo oportuno e inoportuno, na luz, e nele não há ocasião de tropeça. Aprendi a ser pobre e aprendi a ser rico. Fui instruído em tudo, como no fato, como na fonte, tanto na abundância como na necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Contudo, vocês têm feito bem em participar das minhas tribulações. Vocês, filipenses, sabem muito bem que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja participou comigo no dar e receber, exceto vocês. E mesmo em Tessalônica, enviaste-me o dobro do que eu precisava. Contudo, não busco o teu presente, mas o teu fruto que abunda. Na mão como que daria de presente ao seu irmão Esau. Irmão Jacó é um presente enviado ao meu senhor Esau. De fato, eu o aplaquei com oferta que vai diante de mim e depois. Então a oferta foi adiante dele quando aceitei o meu presente da minha mão, pois é por esta razão aceitem o presente de casamento que lhe foi dado e o valor do presente. Tudo o que me pedirem eu lhe darei do país, e trazê-lo como presente do homem, um pequeno bálsamo
Então os nossos homens deram este presente e dobraram o dinheiro, e eles prepararam o presente enquanto esperavam por José. Casa apresentaram-lhe o presente que tinham consigo, e aceitareis dádivas, porque as dádivas cegam os que têm olhos. Colocareis também o vosso coração o dom de ensinar, e assim também consagrado ao Senhor como oferta festiva, oferta por qualquer voto ou doação voluntária. Dei um presente a Araão e a seus filhos. Senhor, eles te são devolvidos como um presente para servir. O exercício do sacerdócio como um presente, o estrangeiro que se aproxima. Mas o presente de cada um será proporcional. A casa do Senhor, teu Deus, nem o presente de uma prostituta, nem o. Ele respondeu: Me dá um presente, pois você já me deu um. Nós terminamos e não temos mais nada a oferecer ao homem de Deus. Eles queriam trazer-lhe um presente. Quanto a este presente que tua serva traz, estas palavras: Eis aqui um presente para ti dentre os despojos, Pai. Eis que te envio um presente de prata e ouro. Vais, parte, Israel, agora aceita um presente da tua serva. Disse Asa: Leve o presente e vai ao encontro do homem de que o palácio real. Ele enviou o presente ao rei Assíria. Josafá deu tributo e prata como presente. Os israelenses também lhe trouxeram o salário completo e lhe deram um cabrito de jantar. Falam em línguas e o dom de interpretar, mas todos, quando alguém fala em línguas, que haja dois. Quando fala em línguas, não o proíbam. Você terá escolhido trazer o dom da sua generosidade para este dom inefável. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Tendo tornado ministro da dádiva da graça de Deus para mim, graça segundo a medida da dádiva de Cristo. Contudo, não procuro o vosso dom, mas o fruto. Não negligencieis o dom espiritual que há em vós, e lembre-se de avivar o dom, a chama do dom de Deus que há em você para o iluminados, tendo provado o dom celestial, tornando-nos toda boa dádiva e todo dom perfeito que vem do alto. O poder divino nos deu toda boa dádiva, até onde em nós ele nos deu o seu Espírito. Bem, eu te darei alguns dos da sinagoga. Foi instruído em tudo, tanto no farto como na fome, tanto na abundância como na necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Contudo, vocês têm feito bem em participar das minhas tribulações. Filipenses sabe muito bem que o início do evangelho, eles se converteram com a pregação de Jonas. Eis que agora aqui condenaram porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Ele testemunhou a mensagem da sua graça e concedeu. Paulo dedicou-se inteiramente à mensagem, testemunhando perante os judeus. Quem creu em nossa mensagem? Portanto, a fé vem pela pregação, e a pregação vem por ela. Da pregação, e a pregação, por sua vez, acontece através de. Terminei a pregar o Evangelho de Cristo, crentes com a loucura da pregação. Então, a nossa pregação é vã, e a vossa também é vã. Ou porque vocês creram na mensagem que ouviram, porque vocês acreditou na mensagem. Filipenses, para que no início da pregação do Evangelho, quando partir, Deus nos abra a porta da pregação para que possamos pregar o Evangelho. Vocês receberam a palavra de Deus que ouviram, não como uma verdade absoluta,
que se dediquem à pregação e ao ensino. O adversário da nossa pregação, sua palavra, por meio da pregação que me foi confiada. Ideia de dar a receber, excelso, vocês o meus Tessalônica, enviaste-me dúvidas, contudo busco o presente, mais o fruto que abunda o teu proveito. Agora tenho minha necessidade, um aroma agradável, um sacrifício aceitável, agradável a Deus. O meu Deus suspira as vossas necessidades de acordo com a sua riqueza em glória em Cristo Jesus. Ao Deus Pai que seja a glória. Diga ao meu Pai toda a glória que tenho no Egito e tudo o que tenho. Perseguirei e mostrarei a minha glória contra o faraó e todos eles creem. E eu mostrarei a minha glória sobre o faraó e todos os seus, quando eu mostrar a minha glória contra o faraó seu. Amanhã de manhã vocês verão a glória do Senhor, pois ele em direção ao deserto, eis que a glória do Senhor apareceu no deserto. A glória do Senhor veio habitar, a glória do Senhor apareceu às vestes sagradas que expressam a glória e a majestade. Farás também assim chapéus de glória e beleza, serás consagrado pela minha glória. Ele disse: mostra-me a tua glória. Quando a minha glória passar, eu os colocarei na tenda oca da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Habitou nela a glória do Senhor e encheu. Ele ordenou: façam isso, e a glória do Senhor lhe apareceu. Eles abençoaram o povo, a glória do Senhor apareceu. A ele seja a glória e a autoridade para sempre, seu Pai, seu Deus e Pai. E os seres viventes lhe deem glória, honra e ação de graças. Nosso para receber a glória, honra e poder, sabedoria e força, honra, glória e bênção. Cordeiro, louvor, honra, glória e poder para sempre e sempre. Amém. Louvor, glória, sabedoria, ação de graça. E enterrou eles, glorificaram o Deus do céu. Temam a Deus e deem-lhe glória, pois chegou a hora da fumaça da glória de Deus e do seu poder, que ele gastou para a sua glória e para o seu luxo. Devolva-lhe tudo. Disse aleluia, salvação, glória e poder são nossos. Alegremos-nos, demos-lhes glória, porque chegou a hora do casamento. Deus, resplandecendo com a glória de Deus, luz da lua, porque a glória de Deus a ilumina, e eles lhe trarão glória e honra das nações. Para todo o sempre. Amém. Saúdam todos em Cristo. Os irmãos que estão comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Cobria o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O Senhor disse: o meu espírito não permanecerá para sempre no céu. E pela manhã o espírito se perturbou, a ele clamou. E as pessoas como estas em que o Espírito de Deus carregam então o espírito de seu pai Jacó, a quem dei o espírito de sabedoria
e eles farão. E eu enchi o Espírito de Deus para que tenham sabedoria, e eles foram movidos pelo Espírito de Deus. Vieram e trouxeram a oferta. Ele encheu o Espírito de Deus para que tenha a casa do Espírito com ciúme venha sobre ele, seja contaminado com o Espírito do ciúme sobre ele. Caso o Espírito do ciúme venha sobre ele, luta contigo. Tomarei o Espírito que está sobre ti e porei nuvem, e ele falou com ele. Ele tomou o Espírito que estava sobre ele e o soprou 70 anciões, e quando o Espírito repousou sobre eles, permaneceram no acampamento. O Espírito repousou sobre eles. Eles estavam: Senhor, dá-lhe o teu Espírito. Foi animado por outro Espírito e no seguinte, finalmente, tribo por tribo. Então o Espírito de Deus estava sobre ele. E num homem quem está o Espírito porá sobre ele a tua mão. Ele havia endurecido seu espírito e endurecido o seu coração. Mas eles pregavam a Cristo em espírito de rivalidade, com intenções, orações e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, que permanecem firmes em um só Espírito e lutam com uma só alma. Há comunhão no Espírito, há sentimentos de bondade. Não façam nada por ambição egoísta ou por vaidade. Nós adoramos no Espírito de Deus e nos gloriamos nele. Cristo esteja com o seu Espírito. Manifeste o seu amor no Espírito. Corpo, estou contigo no Espírito e me alegro em ver o teu. Também com poder, com o Espírito Santo e com confusão convicta, palavra de alegria, profunda convicção e com profunda convicção, palavra com a alegria do Espírito Santo, mesmo em meio a grandes que vos dá o seu Espírito Santo. Não apaguem o Espírito. Que em tudo o que é vosso Espírito, alma e corpo seja preservado. Obra santificadora do Espírito e fé na verdade. Paz e bem.